Ao longo da costa do Oceano Índico, na Tanzânia, há uma pequena cidade com cerca de 8 mil habitantes. Aproximadamente 99% da população pertencem a uma religião não cristã. Conhecida como altamente supersticiosa, ela provoca nas pessoas de fora o medo da cidade e de seu povo. Ao longo dos anos, foram feitas várias tentativas de apresentar as 3 mensagens angélicas aos habitantes da cidade, mas nenhuma foi bem sucedida. Porém, no ano 2000, os jovens de igrejas adventistas de uma cidade, a alguns quilômetros de distância, ousaram realizar uma série evangelística nessa localidade. Com um preparo simples, eles alugaram um lugar para o tempo que permaneceriam ali. Reconhecendo que o trabalho era delicado e arriscado, decidiram passar 2 semanas em fervorosa oração, pedindo a intervenção de Deus na salvação do povo daquela localidade. Surpreendentemente, alguns dias depois, eles receberam permissão da administração municipal para realizar as reuniões religiosas. Logo chegou ao conhecimento público que jovens adventistas realizariam reuniões. Os jovens continuaram a orar fervorosamente, escolhendo fazer de manhã seu momento especial de oração à beira-mar, antes que o povo da cidade acordasse. Os jovens adventistas se reuniam na praia todas as manhãs, antes do amanhecer, implorando insistentemente ao Senhor em favor das pessoas daquela comunidade e das reuniões. Certa manhã, os anciãos da cidade enviaram alguns jovens para matar os jovens adventistas antes de começarem suas reuniões na cidade. Eles souberam que os jovens adventistas começavam seu dia com orações à beira-mar, às 5 da manhã, e decidiram que esse seria o melhor lugar e horário para matá-los. Assim, certa manhã, os assassinos foram até a praia e encontraram os jovens adventistas ajoelhados orando com fervor. Quando se aproximaram, prontos para matá-los, os malfeitores viram um muro de fogo rodeando os jovens adventistas. Aqueles rapazes ficaram chocados e não ousaram atacar. Muito assustados, fugiram correndo. Os jovens adventistas seguiram com seus planos e começaram as reuniões, mas os anciãos da cidade estavam determinados a impedi-los. Então, enviaram seus jovens para roubar os equipamentos e os móveis que estavam sendo usados nas reuniões em uma área aberta. Certa noite, porém, quando esses rapazes chegaram ao local em que o equipamento era guardado, viram um homem muito alto, que usava uma roupa branca, segurando uma espada brilhante e que andava ao redor do equipamento. Mais uma vez, eles falharam em executar seu plano maldoso. Finalmente, os anciãos da cidade disseram aos jovens: "Vocês são covardes e não sabem fazer essas coisas. Nós tomaremos o assunto em nossas mãos e destruiremos esses jovens adventistas." Logo depois, quando as reuniões estavam acontecendo na área aberta, 2 idosos vestidos com traje tradicional completo caminharam através da multidão em direção à frente, onde um dos jovens adventistas estava pregando. No entanto, antes de chegarem à frente, os anciãos da cidade começaram a correr e pular gritando: "Estamos queimando! Estamos queimando!" Eles correram na direção do pregador, mas passaram por ele e fugiram. Curiosamente, embora ninguém tenha visto fogo, os atacantes agiram como se estivessem em chamas. Mais tarde, esses mesmos líderes explicaram que iriam atacar o pregador, mas viram um muro de fogo ao seu redor. Depois disso, os jovens da cidade se aproximaram dos jovens adventistas, perguntando sobre os poderes que estavam usando para se protegerem contra os ataques. Os jovens adventistas responderam que não acreditavam em superstições e que não tinham nenhuma relação com isso. Depois perguntaram aos jovens por que achavam que eles estavam usando algum tipo de magia como proteção, e os jovens da cidade explicaram o que tinham visto quando tentaram destruí-los. Alegremente, os adventistas explicaram que eles servem ao Deus vivo do céu e que ele envia seus anjos para protegê-los. Essa história se tornou muito conhecida naquela cidade e nas cidades vizinhas. Ao final, muitas pessoas foram batizadas. Quando as notícias sobre os milagres se espalharam pelas regiões ao redor, um jornalista fez uma reportagem para um jornal de circulação nacional. Embora o trabalho naquela área continue sendo um desafio,
Agora há 13 igrejas organizadas naquela cidade, com um total de aproximadamente 200 membros. Vários daqueles jovens que tentaram matar os jovens adventistas se tornaram evangelistas leigos poderosos e 2 deles se tornaram pastores. A Bíblia nos diz que o Senhor é realmente como um muro de fogo. Em Zacarias 2,5, lemos uma linda descrição de como o Senhor cuida daqueles que pertencem a Ele. Eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Confirmando esse muro protetor de fogo, Ellen White escreveu: Deus sorri para os humildes e meigos que seguem de perto as pisadas do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor. Eles podem ser passados por alto como indignos de consideração por aqueles que alegam exaltadas realizações e se deleitam em tornar preeminentes suas boas obras. Mas os anjos celestiais se curvam amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. Em outro livro, Ellen White registrou esse lindo pensamento: temos que nos esforçar para separar de nós o pecado, confiando nos méritos do sangue de Cristo, e então, no dia da aflição, quando o inimigo nos pressionar, andaremos entre os anjos. Eles serão como um muro de fogo em torno de nós, e nós um dia andaremos com eles na cidade de Deus.